Fala monstrinhos, vamos falar de soluções eletrolíticas. Porém, eu quero lembrar para você o seguinte: materiais que são capazes de conduzir corrente elétrica, certo? Nós temos os chamados condutores eletrônicos. Em fase sólida, quem é que é considerado um bom condutor? Os materiais que são formados por metais, não é isso? Os metais são bons condutores de eletricidade. Grafite e polímeros. Grafite e polímeros, embora não sejam constituídos por metais, eles são bons condutores desde que você tenha o quê? Ligações conjugadas. Então, o grafite tem sempre ligações conjugadas, as chamadas ligações pi alternadas, porque ele é constituído por núcleos benzênicos. Agora, nem todo polímero tem ligações pi conjugadas, certo? Ou seja, as chamadas ligações pi alternadas. Então, o polímero só vai ser condutor se você tiver ligações pi alternadas. Em fase líquida, metal também conduz eletricidade em fase líquida. Então, aqui você tem o quê? Um fluxo ordenado de elétrons. E o que nós chamamos de condutores eletrolíticos? Nesse caso, a corrente é chamada de iônica. Você tem um fluxo de íons. Então, posso ter uma substância iônica em fase líquida, porque se a substância iônica estiver em fase sólida, os íons estão presos no retículo cristalino. Você não tem movimento de íons. Então, você não tem a passagem de corrente elétrica se você tiver uma substância iônica em fase sólida. Agora, se você tiver substância iônica em fase líquida, os íons estão livres, então você tem um movimento de íons, ou as chamadas soluções eletrolíticas, onde nós queremos chegar. Solução eletrolítica é aquela solução que contém íons em movimento, certo? Ou que contenha íons presentes no caso. Então você tem ácido, base e sal. Quando dissolvidos em água, teremos a presença de íons, com a seguinte diferença: o sal e a base, eles já são iônicos, ou seja, eu tenho ligação iônica, os íons já existem, né? Eu tenho aqui a substância iônica, só que em fase sólida, esses íons estão presos no retículo, então ele não conduz eletricidade em fase sólida. Mas quando o sal ou a base são dissolvidos em água, os íons se separam. Então esse fenômeno é chamado de dissociação iônica. Bases e sais sofrem dissociação iônica, ou seja, separação de íons na solução. Portanto, teremos, então, a possibilidade de quê? De você ter um fluxo de íons e, portanto, uma corrente iônica. O ácido ele não é iônico, ele é uma substância molecular. Porém, certo? Em contato com água, ele origina íons, ele vai dar a formação de íons, ou seja, moléculas originam íons. Esse fenômeno, então, é chamado de ionização. Então, não esquece, ácidos ionizam, bases e sais dissociam, então você tem sempre aqui soluções eletrolíticas. Solução de água e açúcar, água e glicose, água e acetona, água e álcool, naftalina, etc. Isso não é solução eletrolítica, porque você não vai ter íons, confere? Para ter íons, você tem que ter solução aquosa de ácido, de base ou de sal. Agora, muito cuidado com a amônia e com as aminas, tá? A amônia é uma base diferente, ela é uma substância que é molecular, assim como no caso dos ácidos. A amônia é molecular, mas em contato com a água, ela origina íons, então ela também forma solução eletrolítica, assim como as aminas. Por enquanto é só, até a próxima.